Vestibular PUC-Rio, dilatação térmica. Vamos lá? Salve, galera! Sou o professor Rafael Juque e a gente está junto agora aí para resolver essa questãozinha, tá? Então, olha só, preste atenção. Se liga que é agora. Olha só. Considere uma situação inicial em que uma moeda de diâmetro externo igual a 2 centímetros tem um furo circular, de 1 centímetro de diâmetro, quando está a temperatura de 20 graus Celsius. O material do qual a moeda é feito tem um coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, de expansão térmica constante igual a 0,75 vezes 10 elevado a menos 5, Kelvin menos 1. Essa moeda, então, é aquecida. Essa informação aqui é importante, hein? Então, a moeda ela foi aquecida até uma temperatura final de 120 graus Celsius. Nesse contexto, a variação em centímetros do diâmetro do furo em relação à situação inicial será D. Então, vamos lá, galera, presta atenção. Quando você tem um objeto e esse objeto ele tem um furo no meio, esse furo ele cresce ou diminui junto com o objeto que está sendo dilatado ou contraído. Isso significa que quando essa moeda que tem um furo no meio, ela for aquecida, as moléculas dessa moeda elas terão a sua vibração aumentada, e se elas têm a vibração aumentada, significa que elas passam a ocupar um espaço maior. Ora, se elas ocupam um espaço maior, a moeda cresceu. Se a moeda cresceu, significa que o buraco também cresceu. Quando a gente tem uma dilatação, ou seja, um aumento das dimensões, a dilatação ela é positiva. Ou seja, aumentou a temperatura, dilatação positiva. Diminuiu a temperatura, dilatação negativa, também chamada de contração. Então, a gente não pode marcar a letra A gente não pode marcar a letra D, beleza? A gente tem que marcar uma dessas três aí. Agora a gente vai fazer esse cálculo. Uma das coisas também que você tem que saber é o seguinte: a moeda ela vai dilatar, o buraco também vai dilatar. Esse buraco ele se dilata tal como se o objeto, como se ele fosse preenchido pelo material que faz ali a moeda. Vamos supor que eu tenho uma moeda de ferro, beleza? Essa moeda de ferro ela vai crescer, beleza? Até eu acabar de esquentar aquela moeda. O buraco que tem nessa moeda aí cresceria junto, beleza? Cresce junto. Isso significa que se o buraco é esse daqui, ó o buraco aqui, beleza? E esse buraco tem um diâmetro de 1 centímetro, ó, o diâmetro aqui, ele é 1 centímetro, é o nosso D0, beleza? Quando ele for aquecido, vai ser proporcional, beleza? Então aqui, ó, o buraco aumentou de tamanho, e aí esse diâmetro também cresceu junto. Tem um D diferente aqui, beleza? E aí, esse ΔD aqui, ó, é o que o problema quer. A pergunta que eu te faço é: o diâmetro é uma medida de área ou uma medida de linha? O diâmetro é uma medida de linha. Então, para calcular esse diâmetro, a gente vai utilizar a dilatação linear. Então, ΔD é igual a D0 vezes alfa vezes delta teta. Beleza?
Delta L é igual a L0, alfa, delta θ. Só que ao invés de L, que é o comprimento, eu vou utilizar o diâmetro. Então vamos lá. Delta D será igual D0, que é o diâmetro inicial, que é 1 centímetro, vezes o alfa, ele deu para a gente ali 0,75 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação da temperatura. Aí você fala assim, professor, o alfa, ele está em Kelvin. A temperatura está em Celsius. Como é que a gente vai fazer esse delta agora? Galera, você precisa lembrar que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Beleza? É igual. Isso significa que se a gente teve ali a variação da temperatura em Celsius, vai ser igual em Kelvin. Então a gente vai ter aqui, ó, teremos a variação da temperatura 120 menos 20. Logo, vai ficar aqui, ó, delta D sendo igual a 0,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Se 100 é 10 ao quadrado, então é 0,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui vai dar um delta D de 0,75 vezes 10 elevado a menos 3, porque se a gente tem bases iguais, a gente soma os expoentes. Menos 5 mais 2, menos 3. E a gente procura aqui, caramba, não achamos. Bom, a gente vai andar aqui, ó, uma casa com essa vírgula para a direita. Quando a gente faz isso, a gente acrescenta um número negativo lá em cima. Então esse delta D aí, né, ou seja, a variação do diâmetro, é de 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 unidade centímetro. Beleza? Gabarito, letra E,